Olha, tem tantas pessoas que acreditam de maneiras diferentes a respeito da segunda vinda de Jesus. Tem aqueles até acreditam que ele não voltará mais fisicamente sobre a terra. Pois bem, eu recebo muitas pessoas que me perguntam muitas coisas a respeito da segunda vinda. Então, o vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito importante, porque eu vou trazer para vocês aqui verdades fundamentais que precisamos saber sobre a segunda vinda de Cristo. Se você é um cristão, você precisa saber dessas coisas. Amém? Eu não vou entrar em detalhes se vai ser antes, no meio, depois. Eu vou falar sobre verdades indiscutíveis, que nós não podemos divergir a respeito da segunda vinda de Cristo. E eu vou fazer isso de que maneira? Respondendo algumas perguntas frequentes que muitos de vocês fazem para mim, tá bom? Então aperte os cintos, vamos juntos até o fim, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado com essa palavra. Bom, a primeira pergunta que frequentemente eu recebo é: se Satanás acredita que vai ganhar de Deus no fim, o que é que garante que Jesus vai vencer e nós também? Em Apocalipse capítulo 19, um dos textos mais lindos da Bíblia que eu amo, a partir de 11 a 21, a gente vê Cristo descendo sobre a terra na batalha do Armagedon de maneira muito vitoriosa. Olha o que o texto diz. Vi o céu aberto, tá? A partir do versículo 21, 11 a 21. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vai guerrear. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus vem com os seus santos, a igreja estará vindo com ele, e queridos, ele vai vencer a todos, grandes, pequenos, comandantes, generais, velhos, jovens, pessoas de todas as nações, aqueles que não o aceitaram, aqueles que se aliaram ao império do anticristo, eles serão derrotados e mortos. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e presos lá. Satanás será preso no abismo por 1000 anos, depois será solto, e quando se levantar de novo para a rebelião, ele de novo vai perder. Então, a Bíblia é clara, a Bíblia fala de Cristo vindo como um vencedor, como aquele que vem com uma espada afiada saindo da sua boca, com olhos de chama que enxerga tudo, com diademas, coroas na sua cabeça, com uma espada saindo da boca. É claramente uma imagem dele vindo como vitorioso. Satanás não terá como resistir a ele, vai perder feio. Ele e todos os seus agentes, viu? Então, em nome de Jesus, querido, creia na vitória que está com aquele que
crê em Jesus e aquele que faz parte da sua aliança. Amém? A segunda pergunta que me perguntam frequentemente é: a visão da volta de Jesus, ou falar da volta de Jesus, pensar na volta de Jesus, não deixa as pessoas mais acomodadas? Ou seja, uma atitude escapista de não querer mais viver nesse mundo, não querer mais trabalhar, não querer mais estudar. Tem gente até que pensa em não mais casar, ter filhos. Eu quero dizer uma coisa para você, para responder a esses que nos acusam, né, de estar promovendo uma mensagem que leva as pessoas a fugir dessa vida aqui. Em cada profecia na Bíblia, sempre que Deus traz a palavra profética, ele chama as pessoas a algum tipo de ação. Em outras palavras, a profecia ela não vai trazer aquela leniência, aquela frouxidão, aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada. Ao contrário, João 14:2, quando Jesus está falando que ele vai para o Pai, ele promete a respeito da sua vinda, ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E ele continua dizendo, né? Para que onde eu estiver, vós estejais também. Então ele está prometendo que ele vai, mas vem buscar os discípulos. Agora, como é que começou essa conversa? Os discípulos estavam tristes quando Jesus compartilha com eles que ele vai morrer. Estavam tristes. Olha o que ele diz no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, ele traz a promessa, a profecia de que ele vai para o Pai, mas ele diz: eu venho para vocês e o que vocês têm que fazer? Enquanto isso, tem que crer, não pode ficar com o coração atribulado, tem que permanecer crente. Amém? Crendo em Deus e crendo na sua volta. Hebreus 10:25 também tem uma palavra, eu acredito ser o apóstolo Paulo, né? Embora ninguém saiba exatamente se foi ele que escreveu o livro de Hebreus, mas diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, quando vocês perceberem que o dia da volta do Senhor está se aproximando, aí é que vocês têm que congregar mais, tem que ir mais à igreja, tem que ter mais comunhão com as pessoas, tem que admoestar as pessoas que estiverem andando fora do caminho. Vejam, gente, a profecia e a promessa da volta está sempre atrelada em algum tipo de comportamento que Deus espera da sua igreja. Então, não pense que a pregação da volta de Jesus leva as pessoas à inatividade. Muito pelo contrário, as pessoas se santificam, as pessoas se preparam, as pessoas falam de Jesus, evangelizam. Por quê? Porque a profecia ela está sempre acompanhada de alguma ação. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 13, existe uma parábola, né, que é chamada a parábola das minas, né, que a mina na verdade é um peso, né, uma quantidade, uma medida de peso. Ele diz assim: chamou 10 servos seus e confiou-lhe 10 minas. E disse-lhes: negociai até que eu volte. De novo, ele está usando uma parábola de um homem que sai e que deixa os seus servos, mas ele dá uma quantidade de dinheiro. Essa mina podia ser de ouro, essa medida podia ser de prata, né, ou de bronze, não importa. Ele dá uma quantidade de dinheiro e diz: enquanto vocês estão aqui, enquanto eu não volto, vocês negociem. Então, claramente, a gente percebe que Deus está dizendo: olha, eu estou dizendo que eu vou voltar, vocês têm que se preparar para isso, mas não é para ficar aqui sem fazer nada, não. Ao contrário, ocupem espaço, trabalhem, progridam, estudem, se casem, tenham filhos, tenham sonhos, tenham projetos. Enquanto eu não voltar, vocês trabalhem, vocês hajam. Amém? Bom, a terceira pergunta, muito comum, que me dá a oportunidade também de trazer uma revelação, um ensino tremendo para vocês é: pastor, você acredita mesmo, de verdade, que Jesus vai voltar de novo? Bom, queridos, a minha resposta ela é muito clara. Eu creio de todo o meu coração. Esse é o tema da minha vida. Essa é a esperança que eu tenho. Todos os dias eu levanto dizendo: Senhor, será que é hoje? Maranata. Mas eu quero dar para vocês respaldo na Bíblia, porque eu acredito nisso.
Você sabia que o tema da segunda volta de Jesus foi profetizado 1848 vezes, 1848 vezes no Velho e Novo Testamento? Não é pouca coisa não, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento, para cada vez que a Bíblia fala da primeira vinda de Cristo, fala 8 vezes da segunda vinda. Para cada vez que o Novo Testamento fala da primeira vinda, fala de 8 vezes da segunda vinda. Uau! Então há mais na Bíblia sobre a segunda vinda do que qualquer outro tema, excetuando a salvação. Então, a Bíblia, o primeiro tema é salvação. Qual é o segundo? O segundo tema de mais versículos bíblicos, a segunda vinda de Cristo. Glória a Deus, se eu creio. Se você não crê na segunda vinda de Cristo, tem que rasgar a Bíblia, meu irmão. Porque é o segundo tema mais importante nas Escrituras. Para cada vez que fala da primeira vinda no Novo Testamento, 8 vezes fala da segunda. A quarta pergunta eu também achei muito pertinente. Ele diz assim: se ainda somos tentados pelo pecado, como é que a segunda vinda de Cristo vai nos dar vitória sobre o pecado? E a gente sabe, né, que a própria Bíblia diz, né, se você disser que não peca, você é mentiroso. A gente luta todos os dias contra o pecado. Muitas vezes vencemos, outras vezes perdemos, e as pessoas querem saber, eu vou vencer alguma vez? Vai chegar um momento que eu não vou mais ter que lidar com essa coisa horrorosa? Bom, eu vou te responder da seguinte maneira. A primeira vez que Jesus veio, ele veio para prover a nossa salvação. Amém? A segunda vez que ele vier, ele virá para completar a nossa salvação. A Bíblia tem 3 tempos verbais para a salvação, né? Passado, presente e futuro. No passado, nós fomos salvos dos nossos pecados lá quando Cristo morreu na cruz. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, através do Espírito Santo, através da palavra, através da comunhão, através da confissão. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Ainda não vencemos completamente, mas estamos crescendo, né? Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, no presente a gente está vencendo o pecado, está enfrentando e vencendo o pecado. Mas no futuro, um dia, na volta de Jesus, quando ele vier e os nossos corpos forem transformados, nós seremos salvos da presença do pecado. Um dia, quando estivermos nos tempos eternos, não haverá mais pecado, nem tentação. Vocês já pensaram nisso, gente? Que vitória extraordinária. Quando Jesus vier novamente, querido, será um ponto de exclamação, um ponto final para o pecado, amém? Nunca mais teremos que lidar com ele, nem as tentações e nem mesmo a presença do pecado. Então sim, quando Jesus vier na segunda vinda, nós vamos vencer o pecado. E a última pergunta que eu quero responder para vocês é: como a segunda vinda de Cristo cumpre a obra redentora? Jesus veio para a terra e se tornou um de nós, né? Falou nossa língua, comeu nossa comida, foi tentado em tudo semelhantemente a nós, contudo sem pecado. Para quê? Para que ele pudesse se tornar o sacrifício perfeito que seria oferecido por Deus para ele mesmo, né? Em favor de cada um de nós, em favor daqueles que nele creem. Então, ele foi tentado, venceu, nunca pecou, e quando chegou a hora, ele é oferecido por Deus na cruz como sacrifício perfeito. O sacrifício que é o cumprimento de todos dos tipos de sacrifícios que estavam no Velho Testamento. Então, a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, ele promete voltar. Não existe redenção completa sem a segunda vinda de Cristo. Lá em João 14, versículo 3, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. A história de amor de Deus para com seu povo é assim. Jesus veio, viveu, foi tentado, venceu os pecados, nunca pecou, morreu como sacrifício supremo, ressuscitou e prometeu que vai voltar. E ele irá voltar, meu querido. Então, Maranata, Jesus virá para buscar a sua igreja. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, que a sua fé tenha sido alargada, que o seu coração tenha sido cheio de alegria, porque a Bíblia chama a segunda vinda de Cristo de a esperança bendita. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, eu quero agora orar pelo meu povo, orar por esses que me seguem, por esses que estão aqui agora ouvindo, orar pela sua, ó Deus, pelo seu interior, pelas suas almas, para que o Senhor fortaleça as suas fés, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam, ó, que o Senhor fortaleça, Senhor, a sua fé, para que eles possam viver nesse tempo difícil, Pai, como vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo. Eu oro contra todas as enfermidades, eu oro contra todas as tentações do inimigo. Eu declaro que as cadeias do diabo vão ser quebradas pelo poder que há no nome de Jesus, e que essa esperança bendita, Senhor, seja, Senhor, o leme, aquilo que dá rumo para as suas vidas e que gere santificação, que gere arrependimento, que gere transformação. Senhor, vem sobre a tua igreja, fortalece a tua igreja. A tua palavra diz que no final dos tempos a fé, Senhor, esfriaria no mundo, mas, Pai, a tua palavra fala de um remanescente, daqueles que vão te buscar verdadeiramente, e nós queremos ser esse remanescente que crê, que confia, que exalta, que declara e que diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Então libera agora, Senhor, essa autoridade na vida dos teus filhos, dando vitória a eles, ó Pai, sobretudo, Senhor, que os seus corações estejam prontos para a tua vinda. Essa é a oração que eu faço por cada um de nós e por todos eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, amo vocês, que Deus abençoe muito a você, a sua família, viu? Em nome de Jesus. Seja forte, em nome de Jesus, enquanto você aguarda a sua vinda. Amém. Deus te abençoe, um beijo no coração.